A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu quero trazer uma mensagem de Deus ao teu coração acerca da vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos fala uma parábola. Em Mateus 25, ele nos diz desta forma: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e eis que estavam preparadas, e entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram-se também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que digo o que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, meus irmãos, observamos esta parábola, que Jesus Cristo ele fala acerca da sua vinda, colocando um casamento simbólico do povo judeu. O povo judeu tinha esse casamento e era dessa forma que acontecia. Como? Nós vamos ver que o homem estava noivo de 10 mulheres. E essas 10 mulheres, 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Observamos que as prudentes, o casamento dizia que as mulheres não sabiam o dia e nem a hora que o seu esposo ia vir casar com elas, mas elas já tinham recebido a proposta de que o seu esposo breve viria para casar-se com as suas noivas. E observamos que essas mulheres estavam aguardando, mas o tempo se passou, os dias se passaram, e 5 dessas mulheres, elas se tornaram, adormeceram, elas relaxaram, elas ficaram reprovadas para este momento, porque não se anteciparam em colocar o azeite nas suas lâmpadas para deixar pronto para o dia que o seu esposo chegasse. Elas iam só acender a sua lâmpada, porque o azeite já estava na sua lâmpada. Mas elas não fizeram isso. Elas deixaram para a última hora, deixaram para o último minuto. E quando se ouviu-se o clamor, aí vem o homem, vem o esposo, elas acordaram, todas estavam dormindo, elas se levantaram. As 5 prudentes já tinham enchido as suas lâmpadas, já estavam aguardando o seu esposo. Mas as insensatas, elas não tinham azeite nas suas lâmpadas, elas ficaram desesperadas porque elas sabiam que o esposo estava para vir e dava tempo. Elas saíram de dentro daquela casa e foram comprar azeite, mas quando elas chegaram, o esposo já estava dentro da casa. E elas bateram na porta gritando: abre-nos a porta. E aquele homem, o esposo, fechou a porta. E elas não puderam mais entrar. E Jesus dizia: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque, meus irmãos, vemos a parábola também, vemos a história de Ló e a história também de Noé. Vemos o momento que o povo entrou na arca, e quando Deus fechou a arca, não puderam mais entrar
e a água veio e consumiu todo aquele povo. E vemos o dia de Ló também, que as pessoas estavam desapercebidas. Estavam desapercebidas até que os anjos vieram e destruíram aquela cidade com fogo. Então vemos o momento da vinda do Filho do Homem. O momento que Jesus Cristo estava nos avisando, nos alertando acerca da sua vinda. E observamos esta parábola, porque essas virgens, 5 delas observamos, que eram virgens prudentes, retas, justas e vigilantes. Esperaram até o final para se casar com o esposo. Ficaram esperando, ardentemente esperando aquela hora, porque elas sabiam que ele ia vir. Elas estavam aguardando. Elas não sabiam a hora, mas elas sabiam que ele ia chegar. Então elas esperaram e conseguiram casar-se com o seu esposo. Isso representa a aliança que Cristo fez com a igreja. A igreja que aguarda todos os dias o Filho do Homem vir casar-se com a noiva. Mas observamos uma coisa, que a noiva não é uma noiva prostituta, uma noiva que ama, que se alia com o mundo, que se prostitui com o mundo, porque vemos 5 prudentes e 5 loucas. Meus irmãos, que isso fique como um alerta para todos nós, que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, pois o reino do céu observamos que é um reino difícil de se chegar, quase impossível, mas para Deus tudo é possível. Meus irmãos, que isso fique como um alerta para nós. Vamos todos os dias santificar como aquelas virgens se santificaram, se purificaram, se limparam, permaneceram íntegras e puras para o seu esposo, não como aquelas outras que eram virgens, mas não eram vigilantes. Perderam a oportunidade, a única chance que tinham de se casar com o esposo, e não puderam entrar na casa. Por quê? Porque não foram vigilantes. O que eu digo como final, como moral dessa história, dessa parábola, que não é uma história, é uma realidade que vai acontecer, Nós vemos as igrejas, de todas as maneiras, de todos os tipos, igrejas, noivas. Muitas delas são insensatas e poucas são as prudentes. Poucas são aquelas prudentes, poucas são aquelas que santificam, poucas são aquelas que jejuam, poucas são aquelas que permanecem puras, virgens, santas, sem mácula, sem ruga. Poucas são aquelas que ainda aguardam o seu esposo, mas muitas já se casaram com o mundo, já são amantes do mundo, já não aguardam mais o esposo, porque o mundo já oferece para elas os prazeres que elas desejam: prostituição, lascívia, vaidade, idolatria, ídolos, avareza, imoralidade, sensualidade. Essas noivas, elas não vão herdar o reino dos céus, mas aquela que é pura, santa, limpa, essa vai alcançar a vida eterna. Eu quero lhe dizer neste momento, ainda há tempo para nós nos arrependermos dos nossos pecados, porque os dias são maus. A trombeta, o dia do Senhor se aproxima. Eu quero lhe dizer, neste momento, se prepara, porque está muito próximo da vinda de Jesus Cristo. Tudo está acontecendo, está apontando para esse dia. Então te prepara você, prepara a tua casa, te prepara para se encontrar com um esposo, com o teu Salvador, com aquele que te chamou desde a fundação do mundo. Eu quero te pedir, aceite a Cristo enquanto há tempo,
Busque a Ele enquanto há tempo. Que Deus abençoe a tua vida através desta mensagem. Que Deus possa despertar dentro de você a chama do Espírito Santo. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo.